Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal e eu já peço desculpas com muita antecedência antes de sequer esse vídeo começar direito, falando da questão do áudio desse vídeo, que provavelmente vai ser um áudio um pouco diferente, talvez com uma qualidade inferior. Eu vou só descobrir isso só na hora que eu editar, mas eu já estou prevendo que isso irá acontecer, então eu já estou pedindo desculpas porque nós temos uma certa mocinha, tu mesmo, que conseguiu quebrar a base do microfone que eu uso. Então agora eu vou ter que correr... Eu e meu marido vamos ter que correr atrás de comprar uma nova base para poder colocar o microfone e assim poder voltar a gravar. Só que a sorte é que eu tenho uma segunda câmera que eu usei para fazer o unboxing da Panini, que tem microfone. Então eu estou tendo que usar o microfone da câmera, não um microfone específico para isso. Tá? Então, peço desculpas. Não sei por quanto tempo vai ficar a qualidade assim, gente. Vou tentar o mais rápido possível que não aconteça. Mas, meio difícil, né? Nós vamos falar então hoje sobre o mangá Vou Me Apaixonar por Você Mesmo Assim, que eu preciso dizer que me surpreendeu muito e me surpreendeu mais ainda quando eu fui fazer a pesquisa para fazer esse vídeo de resenha pra vocês, porque assim, ele é um mangá shoujo, já vou tirar isso do caminho de uma vez. Ele é um mangá shoujo baseado em romance, só que do jeito que estava sendo colocada a premissa dele, ele parece que dá a entender que vai ser um harém reverso. E eu fiquei, como assim? A Panini é da Panini? Deixa eu ver, é da Panini publicando um mangá harém reverso? Gente, peraí, onde é que eu tô para o mundo que eu quero descer? Então eu fui lá e comprei. Eu comprei o volume 1 e eu comprei o volume 2 também, que eu ainda não li, eu quero ver se eu leio esse mês. Mas então, Vou Me Apaixonar por Você Mesmo Assim é um mangá shoujo, voltado para público maior de 16 anos. Agora, em março de 2026, está previsto no Japão a sua última publicação com 14 volumes. E no Brasil nós estamos atualmente com 11 volumes. Então, assim, é relativamente tranquilo de se conseguir. Graças a Deus não é um mangá shoujo com 399 mil volumes para você comprar. Então, caso você goste da história, você consegue mais facilmente adquirir os volumes. E também eu fui verificar se por um acaso não tem já anime dele. Porque assim, gente, esse mangá é muito tranquilo de ser animado. Ele tem o sabor de ser aqueles mangá, aqueles anime de romance que você fica querendo saber o que vai acontecer. E tem, certo? Existe já o anime, só que você vai encontrar ele com o título em inglês e você vai achar ele na Crunchyroll. Eu não cheguei a olhar ainda, porque vocês sabem que eu sou dessa pessoa que primeiro prefere ler o mangá para depois assistir o anime, mas eu fui verificar que ele existe. Então, se você já viu esse anime, por favor, deixa aqui nos comentários pra galera saber se vale a pena ou não assistir o anime. Questão de traço. Gente, o traço do mangá é muito bonito, certo? Ele realmente ele é bem estilo shoujo, então personagens extremamente bonitos, olhos expressivos, emoções muito bem caracterizadas. E claro, que é a história e por que eu considerei que talvez fosse um harém reverso, até porque, me desculpa, gente, com uma foto dessas aqui atrás, você começa a pensar coisas, né? Nós somos apresentados a Mizuho. A Mizuho é uma adolescente de 17 anos que está no segundo ano do colegial e ela tem 4 grandes amigos que eles se conhecem praticamente desde que eles têm 6 anos, porque eles moram no mesmo condomínio. E além de morarem no mesmo condomínio, eles também estudam na mesma escola, só que nem todos na mesma sala. E pra Mizuho tá tudo bem, né? Eles são vistos como grandes irmãos pra ela. E ela fica tipo, nossa, minha vida teria sido tão mais chata se eu não tivesse esses amigos que pra mim são tipo assim, sabe aquele amigo que é irmão do peito? Que você fica assim, nossa, não é meu parente de sangue, mas te considero pacas? Mais ou menos isso. E aí a vida dela tá ali, né, adolescente, segundo ano, já tendo que pensar o que ela vai fazer do futuro,
com o que ela quer trabalhar. A gente vê que ela gosta muito de desenhar mangás, então a gente vê aí que talvez ela, né, vá para esse ramo de trabalho. E aí o que eu achei também interessante é que, assim, na verdade o mangá, e isso não é spoiler, gente, porque isso tá bem certinho, logo aqui, nas primeiras páginas. A história começa em julho de 2030, com a Mizuho saindo de um compromisso e fazendo a seguinte afirmação: este é o pior aniversário de todos. E que, sinceramente, para uma pessoa de 27 anos, se você for fazer os cálculos, que quando a gente faz os cálculos, você fica, nossa, calma, também não é assim. Só que, no momento em que a Mizuho faz esse comentário para si, de que esse é o pior aniversário de todos os tempos, ela se lembra que quando ela tinha 17 anos, isso também aconteceu. Aconteceu uma situação específica ali que foi considerado o pior aniversário dela, com 17 anos na época, então, que tinha a ver com o pai, que tinha a ver com a situação dela no momento, situação de namoro. Então, assim, por N fatores, aquele melodrama adolescente de ai, porque esse é o pior dia da minha vida. E aí, quando você chega na minha idade, passado dos 30, você olha para uma situação dessa e fica, minha filha, se tu soubesse o que vem no futuro, tu não ia reclamar tanto agora. Mas a gente entende, quem nunca foi adolescente, ou se você é adolescente, você também vai se entender nesse sentido de sentir que às vezes a gente tem o pior dia de todos, certo? Mas o que eu gostei é que, vamos fazer os cálculos, se a história no presente se passa em 2030 e ela volta 10 anos, estamos em 2020. E é legal ver, por um lado, que não entrou ainda no panorama da história, não sei até onde o mangaka cuidou para essa questão. 2020 foi início de pandemia. E a gente começa a perceber em alguns detalhes aqui e ali que há comentários quanto a essa doença que está possivelmente se espalhando no Japão e que as pessoas ainda não sabem direito o que fazer, mas não entrou naquele pânico que vai entrar, que a gente sabe que vai entrar na questão da pandemia. E como que a gente sabe disso? Porque dos 4 amigos da Mizuho, um deles faz parte do clube de natação. E aí ela, tipo, torce pelo amigo e tal. E o clube de... não só o clube de natação, mas o clube de atletismo e outros clubes, eles começam a ficar muito chateados porque existem competições municipais, estaduais e até mesmo a nível Japão, né, nível federal, das modalidades de esportes. E eles estão recebendo as notícias de que não vai mais ter competição entre os municípios por causa da doença tal, porque na escola tal já teve caso da doença, então por isso teve que ser cortado. Aí, beleza, não vai ter municipal, mas ainda vou competir pelo meu estado. Aí, competição estadual, mesma coisa. Ah, não pôde mais porque o número de casos da doença aumentou. Só que ninguém tá chamando de Covid ainda. Então, tipo, eu que passei por isso, eu fiquei olhando. Gente do céu, eu vou lembrar como é que foi 2020, que foi aquela loucurada toda, né? Mas o foco mesmo é a Mizuho com os amigos dela, principalmente um que já começa assim logo no início, que é o Kizuki, que simplesmente chega um dia pra ela e fala: eu estou apaixonado por você, namore comigo. E aí você já fica, eita, senhoras e senhores, mas assim na lata, sem um bom dia, boa tarde, me leva pra jantar antes, você já me larga uma bomba dessas e eu agora tenho que resolver essa situação. Porque, querendo ou não, a Mizuho, ela fica chocada. Porque ela fica, pera, como? Porque pra ela eles são irmãos, eles não são homens, eles são irmãos. Então, ela tem todo esse processo de entender que o amigo gosta dela mais como amigo. E aí ela fica, mas será que eu gosto dele? Mas se eu não gosto dele, por que eu não gosto dele? Porque ele é um bom partido. Tipo, dá a entender que todos os amigos da Mizuho são bons partidos. As meninas gostam deles, tentam se aproximar deles, mas por conta da Mizuho, que não é ciumenta, em nenhum momento dá a entender que ela é ciumenta, aquela amiga que fala que não quer nenhuma outra garota perto dos amigos, as garotas meio que se ressentem deles darem tanta atenção pra ela,
que daí não se aproximam muito. Então eles são, tipo assim, idolatrados, salve, salve, mas ninguém chega muito perto deles, não, por causa da Mizuho. Então ela, não é que ela seja ostracizada pelas outras garotas, mas ela não tem tantas amigas assim, porque elas ficam, poxa, olha, tipo, olha com quem você tá andando, né? Tu não deixa ninguém se aproximar. E ela fica tipo, mas eu não fiz nada. Exato, você não fez nada. Então a gente tem essa questão toda e tem também a preocupação da Mizuho no sentido de, tá, mas se o Kizuki gosta de mim e a gente começar a namorar, o que os outros vão pensar da gente? Porque nós somos um grupo de amigos que, tipo, gente, eles chegam a acampar juntos, sabe? Dividir uma barraca, que você fica assim, tá, quando é criança tá tudo bem, né? Bonitinho e tal, mas não quando você já tem 17 anos. Dá licença, tem aí, sabe? Você fica meio assim. Então, tem todo esse processo da Mizuho. Se entender, da Mizuho entender os sentimentos do que o amigo tem por ela, como é que os outros vão ver. E aí, claro, gente, se você já consumiu questão de harém, ou até mesmo harém reverso, é um pouco difícil você não olhar para uma situação dessas e ficar... É claro que todos os outros garotos também vão gostar dela em maior ou menor grau. Só que, pelo menos nesse primeiro volume, não deu a entender até agora isso. Deu a entender que realmente é só o Kizuki que gosta dela. E o resto trata ela como uma irmã e tá tudo bem, certo? Mas eu acho que isso ainda pode se desenvolver. E uma coisa que eu gostei muito já nesse primeiro volume é que nós temos personagens muito bem definidos, né? A gente tem o Kizuki, que ele é de um jeito. A gente tem um outro amigo que, inclusive, é o descolado, é o engraçadão, é o que é modelo fashion. Então, tipo assim, a gente tem ele, a gente tem um outro personagem que ele é mais fechado, mais sisudo, mais estudioso e que tá sempre pegando no pé da Mizuho porque ela é péssima pra estudar. Mas a gente percebe que, assim, talvez ele seja o primeiro que vá perceber que há alguma coisa entre a Mizuho e o Kizuki, porque ele é extremamente observador. E a gente tem talvez o que menos teve participação nesse primeiro volume inteiro, que é o amigo que... Eu vou esquecer o nome, tá, gente? Eu só peguei o Kizuki porque realmente esse primeiro volume é muito focado nele. Mas a gente daí tem o quarto amigo, que ele usa óculos e ele tá sempre lendo. Mas ele não é muito inteligente, pelo que dá a entender. Ele é mais literato, né? Então, eu gostei que os personagens foram muito bem delimitados. E eu quero ver como é que vai ser a interação deles agora nos próximos volumes, se isso realmente vai acontecer, se mais alguém vai se declarar, porque, desculpa, e eu também quero entender que pelo que eu acompanhei dos volumes e pesquisando na biblioteca de mangás, etc e tal, e como a história tecnicamente começa em 2030 e a gente tem uma retrospectiva de 10 anos atrás, eu fico tipo, tá, mas com quem Mizuho ficou? Porque a gente tá em 2030 e isso não é falado. Até porque eu acredito que seria um grande spoiler da história se você já começasse ela sabendo com quem que a Mizuho ficou. Ou se ela ficou com alguém. Mas você fica tipo, gente, com quem que ela ficou? Porque, né? Você tem essa situação, 17 anos, etc e tal. Então, assim, eu gostei bastante. Eu não tava dando nada pra esse mangá. E eu curti. Eu tenho o segundo volume agora pra ler. E eu confesso que, vendo essa história de que no Japão ele já tá praticamente pronto agora, em 2026, e já tá com 11 volumes publicados aqui no Brasil, vai ser relativamente fácil de conseguir o resto da coleção. Inclusive, eu achei a publicação da Panini muito rápida. Deixa eu ver de quando é esse mangá. Ele é de 2024, gente. Ah, isso quer dizer que foi publicado, tá, bimestral quase. Mas se a gente for ver, é um mangá que, a princípio, não chamou muita atenção, porque eu quase não vi resenhas dele na internet em si, de modo em geral. É shoujo. E, sei lá, não foi, ele não estourou que nem a Yosaki Saka, que tem o Furifura, que tem a Hororaido, que tem Strawberry, que estourou pra caramba. Esse aqui, ele veio assim, mais tímido. E me desculpa, eu olho pra essa capa, juro pra vocês que eu fiquei pensando em grupo de K-pop. Sabe aqueles grupos idol? Todo mundo bonito, maravilhoso, etc e tal? Então assim, você gosta de grupo idol? Você quer torcer
pra mais de uma pessoa do grupo, ou você ficar, ai, agora eu quero que ela fique com ele. Ai, mas é que ele, é que agora o outro fulano fez uma coisa que eu tô assim, poxa, derreteu meu coração. Então, tá aí um mangá pra vocês, tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da resenha. Se você já leu esse mangá ou já assistiu o anime, por favor, deixa aqui nos comentários pro pessoal saber. E eu vejo vocês semana que vem. Beijinho e até a próxima, pessoal!